em um cenário provável e desejável, que o futuro governo Lula retome o caminho para o estado de bem-estar social e de reversão das desregulamentações pró-mercado e pró-destruição do meio ambiente, o que se pode esperar como reação das organizações neoliberais e ultraliberais e de seus simpatizantes? Luan. Essa é uma pergunta interessante, Rubem, e para isso é importante a gente olhar para o contexto ali na década, final da década de 90, início dos anos 2000, né? Porque naquele contexto, quando a gente olha para um momento no qual as pessoas vinculadas a esses institutos liberais não têm um projeto, não têm a sua representação, a representação do seu projeto no âmbito político, é exatamente nesse momento que se tem um aumento exponencial dos seus recursos financeiros, tem um aumento crescente das suas atividades. Então é nesse contexto, quando eles não têm um projeto sendo representado, e em dado momento, sim, o governo Bolsonaro, sobre a figura do Paulo Guedes, principalmente enquanto ministro da Economia, representava os anseios dessa classe, representava os anseios desses indivíduos vinculados aos institutos liberais. E a partir do momento, então, projetando a possível vitória do Lula nas eleições, o que eu imagino, pelo menos a ideia que eu tendo a crer, é que se tem um aumento das suas atividades, os recursos que vêm desde o NED, por todas essas organizações chegando na Atos Network. E frente a esse esforço. E aí é um esforço voltado para quê? Um esforço para desestabilizar governos de esquerda. Essa é uma prática recorrente. É por isso que eu comentei, quando a gente olha para o contexto, final da década de 90, início dos anos 2000, a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo é exatamente o momento no qual a gente tem um boom, assim, um crescimento enorme em termos dos institutos parceiros da Atos. Não apenas em números dos institutos, mas do dinheiro que chegava até eles, das atividades mobilizadas. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para isso. E não olhar apenas para as eleições presidenciais, mas olhar para a própria conformação do Congresso, para as eleições em termos de deputados estaduais, deputados federais, senadores. E aí, pós-eleições, conseguir evidenciar quem são as pessoas que esses institutos liberais conseguiram promover no âmbito político. De que forma esses mesmos interesses das pessoas que sustentam esse movimento neoliberal no Brasil, de que forma seus interesses vão estar representados na política. Então, olhar muito sobre esse prisma, Rubem, não apenas em relação às eleições presidenciais, mas à composição, pois a gente sabe muito bem como funciona. De nada adianta a vitória de um projeto de esquerda, a exemplo de uma possível vitória do Lula, se as medidas, se as políticas não forem aprovadas no âmbito do Congresso. Então a gente tem que olhar para essa dimensão. E, infelizmente, eu acho que, na verdade, a gente vai acabar percebendo, se encontrando num contexto de polarização ainda maior, em diversos âmbitos da sociedade, nas universidades, na sociedade como um todo. Para mim, essa vai ser a primeira resposta. Qual vai ser a atitude, caso uma possível derrota do Bolsonaro, qual vai ser a atitude? Hoje mesmo a gente estava reforçando um compromisso em relação à democracia. A partir do momento que a gente está reforçando o compromisso em relação à democracia, coletando diversas assinaturas, isso é a demonstração clara de que a própria democracia ela se encontra sob ameaça de um discurso golpista, um discurso que ataca as instituições democráticas, que ataca o nosso sistema eleitoral. Então, eu acho que todo esse discurso, ele ressoa na prática. Essa polarização no discurso político, ela reflete uma polarização na sociedade e vice-versa. É uma relação muito dependente em relação a isso, e eu vejo isso acontecendo. E aí, como reação, eu acho que a gente deve. Eu sempre parto dessa visão, dessa defesa. A gente deve ocupar os espaços. A gente deve entender quais são os espaços de lutas. Quais são os espaços onde a disputa deve ser travada e de que forma a gente deve fazer isso. Eu, da universidade, a pessoa, um estudante em uma pós-graduação, eu entendo muito bem o meu espaço. Mas, para além do espaço da universidade, quais são os outros espaços? Bom, a gente está construindo isso aqui nesse exato momento, por exemplo, Rubens. Eu estou conseguindo trazer uma pesquisa que muitas vezes eu estaria conversando num grupo de pesquisa com os meus pares e que não teria acesso de outros públicos e outras pessoas que, infelizmente, não têm acesso direto ao que está sendo desenvolvido enquanto universidade. Então, o meu papel
em termos de comunicação científica, é combater um discurso que visa deslegitimar e atacar a todo momento a universidade pública. Esse é um espaço, mas para além deles existem tantos outros. Eu acho que é um pouco disso, um pouco da reflexão que fica, um pouco da reflexão que eu tenho em relação a esses possíveis desdobramentos pós-eleições.